Amados irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos iniciar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos, te adoramos e te bendizemos por essa grande alegria que nós temos em torno da tua santa, rica, doce e poderosa palavra. Pedimos ao teu Santo Espírito que venha nesta noite nos abençoar com a tua voz. Precisamos tanto, Senhor, não é somente de ouvir tua palavra, precisamos de fome pela tua palavra. Precisamos tratá-la de maneira digna e honrosa em nosso coração. Mais uma vez, nós queremos te entregar esta reunião. Queremos te entregar esse tempo, queremos consagrar este momento aos teus pés. Nós queremos te ouvir. Por isso te imploramos que no nome santo, eterno, glorioso de Cristo Jesus, o teu amado Filho, venha falar conosco. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler somente o versículo 16. Vamos nos deter neste versículo 16. Em algumas versões está assim, evidentemente. Aqui na minha versão está assim, indiscutivelmente. Grande é o mistério da piedade. Na versão atualizada está assim, aquele que, mas na minha versão está assim, Deus, é tão importante isso, Deus foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Nós vamos falar hoje, estudar hoje, sobre o mistério da piedade. Que tema, viu, irmãos? Eu creio que para muitos pode ser um tema até estranho. Talvez você nunca imaginou um tema assim nas Sagradas Escrituras, o mistério da piedade. O que significa isso? Ora, significa tudo o que esse texto diz. Significa a doutrina acerca da encarnação do Filho de Deus. Ora, o que isto tem a ver com a vida cristã prática? Tudo. Tudo. Amados irmãos e irmãs, vamos analisar esse versículo 16 de acordo com o princípio da interpretação. Isso indica que nós temos que estudar esse texto dentro do seu contexto. Então, por favor, o versículo 15, Paulo diz, para que se eu tardar, saiba como convém conduzir-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aí diz, e indiscutivelmente, evidentemente, o que é esta verdade? Nós sabemos que essa verdade tem a ver com a doutrina cristã, tem a ver com o ensino apostólico. Quando Judas fala de uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, esta fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, tem a ver com esta verdade, tem a ver com esta doutrina, tem a ver com o ensino apostólico, tem a ver com o evangelho. Irmãos, irmãs, qual é a essência, a vida do evangelho? É o conhecimento? Não. É a revelação?
mais do que isto. A essência, a vida do Evangelho é uma pessoa. João diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. Aqui no sentido literário, o termo seria palavra. Então você vê que coisa linda nós temos. Esta verdade, esta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, é este Evangelho, é esta palavra. E esta palavra, ela tem um caráter eterno. Esta palavra, ela é muito mais do que algo literário. Esta palavra é vida. A primeira coisa que você precisa saber acerca desta palavra, que ela é uma palavra viva. E ela tem um poder eficaz, vivificante. O cristão que não observa isto, o cristão que não entende isto, ele simplesmente está pregando teoria, ele está pregando algo que ele não crê. E se ele não crê, ele não procura viver. Se ele não procura viver, a sua teologia é morta, a sua teologia é vazia, a sua teologia não tem sentido. Estão entendendo, irmãos? Por isso, nós temos que olhar para esse texto e ver que esse texto é como que a essência de tudo que Paulo falou até aqui concernente à sã doutrina. Irmãos e irmãs, recordem, desde o primeiro capítulo, quando ele havia deixado Timóteo, lá em Éfeso, para que ele pudesse advertir alguns que não ensinassem outra doutrina, alguns que estavam se ocupando com fábulas. Então, por favor, irmãos, observe tudo isso, vê se você consegue sair desse versículo 16 e voltar desde o capítulo 1 e ver a tônica de Paulo, sua grande ênfase, para que o evangelho genuíno fosse pregado, para que os cristãos daquele tempo não estivessem envolvidos com falácias, com aquilo que é superficial, mas com algo profundo, com algo verdadeiro, com algo que tem conteúdo e caráter vivo. Então, irmãos e irmãs, aqui agora ele vai tocar a essência, a glória de tudo isto. Ele vai dizer assim, indiscutivelmente, esta palavra, por favor, quero que você observe algo que Paulo coloca aqui, ele diz assim, indiscutivelmente, ou evidentemente. Aqui no original, é o verbo no particípio presente passivo de confessar, de adorar, de declarar. Quando você vai para a gramática, no original você vai ver quão rica é esta palavra. Aqui ele está dizendo isso, evidentemente, indiscutivelmente, é algo que tem que ser dito abertamente, sem controvérsia. Algo que deve ser proclamado e não há nenhuma base para controvérsia, não há argumentos contra, é isso que ele quer dizer. Essa palavra evidentemente significa que aquilo que está sendo dito não pode ser contestado, aquilo que está sendo dito tem que ser abertamente proclamado. Então o que tem que ser abertamente proclamado? Deus se fez carne. Irmãos, você sabe quantos séculos passaram para que essa doutrina tivesse um caráter absoluto na vida da igreja? Eu chamo sempre a atenção de vocês para esse ponto, a questão da história. Alguém disse que a história nos ensina, que a história não nos fala nada. Isso é uma falácia das piores. Temos muito que aprender com a história, especialmente a história da igreja. Quando você estuda a doutrina acerca da divindade do Filho de Deus e da encarnação, você vai perceber que essa doutrina foi a que mais sofreu ataques. Essa foi a doutrina que o inferno rangia os dentes. E durante 400 anos, a igreja viveu debaixo de terríveis ataques por causa dessa doutrina. Então hoje, irmãos e irmãs, ler esse texto, estudar esse texto, e ver o quanto eu e você, nós, precisamos ajoelhar aos pés do Senhor, para poder compreender essa doutrina, é algo fundamental.
dizer que Jesus Cristo é Deus de maneira simplória. Não, você não pode fazer isso, você tem que conhecer algo além disso, o como, o porquê. Irmãos, nós estamos aqui por causa desse grandioso mistério da encarnação. E entender isso de maneira doutrinária é algo glorioso para a nossa fé, para a nossa prática cristã. Compreender que durante 400 anos, dos 7 concílios que teve a igreja na história, os 7 grandes concílios, 4 foi em torno deste assunto. E somente no dia 8 de outubro de 1415, por aí, foi de 8 de outubro a 1º de dezembro, em Capadócia, na Bitínia, na Ásia Menor, que foi homologado o credo, declarando que Deus, Filho, a segunda pessoa da Trindade, encarnou. Ele não encarnou em um corpo existente, ele se tornou carne. Com 2 naturezas, ele era 100% homem e 100% Deus. Pense nisso. 400 anos, irmãos. Imagine isso. Então agora você vê aqui, grande. Eu disse 1415, não é, irmãos, me perdoe. Dia 8 de outubro a 1º de dezembro de 451. É essa data. Então, se você quiser escrever, escreva aí, para você nunca mais esquecer. De 8 de outubro a 1º de dezembro de 451. Foi lá na Capadócia, na Bitínia, que foi realizado esta grande convenção apostólica. E desde a igreja romana até a igreja ortodoxa, desde Roma até a igreja ortodoxa na Grécia, em vários lugares, essa doutrina ficou definitivamente homologada, como sendo um credo doutrinário e definitivo, que o Filho de Deus encarnou, e ele é 100% homem e 100% Deus. Eu gostaria de falar sobre esta união hipostática. Vocês podem até achar que esse é um termo completamente estranho e desconexo, mas não é. É importante que vocês entendam isso, porque é um termo que foi usado muito no passado. Os latinos, os cristãos latinos, eles chamavam de unio personalis, a união das 2 pessoas, ou das 2 naturezas numa só pessoa, aliás, a união das 2 naturezas numa só pessoa. Então vamos abordar um pouco sobre isso, porque eu quero compartilhar algo com vocês aqui. Quando nós estudamos ou falamos da natureza divina do nosso Senhor Jesus, do nosso Redentor, nós precisamos compreender que isto faz referência àquilo que é essencial em Deus. Quando nós falamos da natureza divina do nosso Redentor, nós estamos referindo àquilo que é inerente ao ser de Deus, como, por exemplo, a sua onipresença, a sua onipotência, onisciência, eternidade, a imensidão e a imutabilidade, a sua autoexistência. Deus é o que é, Ele é incomparável. A sua transcendência. Todas essas coisas mencionadas fazem parte dos atributos inerentes e pertinentes só a Deus. Então, o Filho de Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é imutável, ele é autoexistente. Compreende? Todas estas referências aqui fazem parte daquilo que é inerente ao seu próprio caráter. Porque quando João diz assim, no princípio era o verbo estava com, olha essa frase aí em João 1:1, o verbo estava com Deus. Os teólogos latinos chamavam isso de circuncisão.
O Pai estava contido no Filho, o Filho estava contido no Pai. Aqui nós vemos co-inerência. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Aqui havia uma união e comunhão destas benditas pessoas da triunidade divina. A união hipostática envolve o Filho de Deus com ambas naturezas, divina e humana, que é a hipóstase. Então ele tornou-se a hipóstase. A palavra aqui, hipóstase, é a palavra substância da natureza humana. Vamos mais um detalhe. Como que essa doutrina ela foi se formando dentro da história da igreja? Eu vou citar pelo menos os 3 concílios mais importantes. Primeiro, o concílio de Nicéia, em 325. Depois, o concílio de Constantinopla, em 381. E por último, esse da Calcedônia, não tem aqui, mas você pode juntar esses 3. São os mais importantes acerca deste assunto. Então veja bem, se você pega os 7 concílios, você vai ver que pelo menos 4 deles tratou disso, mas esses 3 foram os mais importantes, porque essa doutrina, no primeiro século, foi extremamente atacada. Muitos dentro da própria igreja se levantaram para se opor a essa santa doutrina. Eles ignoraram os ensinos apostólicos, eles ignoraram texto como este, porque eles não acreditavam que havia qualquer possibilidade que o Filho de Deus, ele houvesse subsistido na terra, tendo a natureza divina. E nós vamos tomar alguns textos para fazer uma exposição bíblica, doutrinária, não apenas com argumentações expositivas e teológicas, mas acrescentar os textos bíblicos para que essa argumentação teológica ela tenha um caráter espiritual e não apenas um caráter secular, um caráter literário. Amados irmãos e irmãs, observe bem, no dia, como já citei, no dia 8 de outubro a 1º de dezembro de 451, aí sim, houve esse concílio em Calcedônia, e essa doutrina foi definitivamente homologada. E graças ao Senhor por isso. Avançando mais, vamos observar alguns detalhes dessa união hipostática do nosso Redentor. Vamos compreender algo maravilhoso. Observe o primeiro ponto ali. Vê se você consegue olhar esse ponto. Irmãos, então nós sabemos muito bem, havia 2 naturezas numa só pessoa. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é que essas 2 naturezas, elas não agem, nunca agiram separadamente, como se fosse 2 pessoas. Eram 2 naturezas numa só pessoa. Antes da encarnação, ele só tinha uma natureza. Qual natureza? A divina. Esta natureza é a natureza que sempre subsistiu nele eternamente. Observe isto. Quando ele encarnou, ele não perdeu a natureza divina. Compreende? Ele não perdeu essa natureza. Ele continuou sendo Deus encarnado. Por isso que o texto na Reina Valera diz claramente: Deus se fez carne, Deus se fez homem. Este é o primeiro ponto que eu quero que vocês observem. O segundo ponto, essas 2 naturezas, elas estão unidas perfeitamente em uma só pessoa, nesta pessoa bendita, que é o Filho de Deus. Agora uma coisa é certa, que nesta pessoa, essas naturezas, elas são distintas. Observe isto. Esse é um outro ponto. Essas naturezas, elas são distintas. De modo que a natureza divina não é humanizada. E a natureza divina não é humanizada. E a natureza humana não é deificada. Porque se isso fosse possível, essas naturezas se misturariam e tornariam uma natureza só. Mas não é isto. A humana não é deificada. A divina não é
humanizada. Elas mantêm uma distinção. A natureza humana é humana. A natureza divina é divina. Estão vendo, irmãos? Terceiro ponto. As duas naturezas estavam e ainda estão nele. Ele ainda continua, mesmo após a ressurreição, ele mantém as duas naturezas. Ele mantém a natureza divina e mantém a natureza humana. Isso é glorioso, irmãos, porque essas duas naturezas ainda nele operam de maneira gloriosa a redenção de todos nós salvos em Cristo. Redenção em que sentido? A redenção não foi consumada uma vez por todas? Claro que foi. Mas lembra, quando Paulo escreve aos Efésios, não entristeçais o Espírito, o qual foste selados para o dia da redenção? A Bíblia fala da redenção do nosso corpo. Essa redenção de Efésios 4:30, não é a redenção operada na cruz, mas é a redenção completa e final, que se dará naquele grande dia. O que isso quer dizer para nós? Irmãos, a obra da salvação, ela ocorre em várias fases. A primeira fase é que quando você converte, seu espírito nasce de novo. Quando o homem, ele não é salvo, ele não tem um novo nascimento, seu espírito está morto, inativo dentro dele. Mas no dia que ele converte, esse espírito, ele é vivificado. Então a primeira obra que acontece é a obra da justificação. A obra da justificação ocorre instantaneamente na conversão. O espírito é vivificado. Aí começa um outro processo. Que processo é esse que começa? É o processo da santificação. Esse processo, ele é paulatino, ele é gradativo. Nesse processo da santificação, nosso querido Pai está usando o trabalho da cruz, o trabalho da palavra, mediante o operar do Espírito Santo, para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo Jesus. Mas ainda haverá um outro processo, é o processo da glorificação. Nesse processo, um dia, esse corpo corruptível, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, no momento, no abrir e fechar de olhos, esse corpo corruptível, ele será revestido da incorruptibilidade, e em nosso corpo será tragada a morte pela vitória. E aí nós iremos entrar na glória do nosso Senhor, e teremos um corpo, não com a medida de glória do corpo do nosso Senhor, porque como o dele, com a glória que o corpo dele tem, essa glória é inerente e pertencente só a ele, mas nós desfrutaremos desta glória. E aqui está a fase final desta redenção, que a Bíblia fala em Efésios 4:30. Então, essas duas naturezas ainda trabalham, mesmo que distintas, elas não podem ser separadas. E nele, essas duas naturezas estão operando de maneira grandiosa, para que eu e você, um dia, sejamos conformados a Ele. Percebe, irmãos, que coisa impressionante, que verdade impressionante é esta. Agora, mais um detalhe. Por que foi absolutamente necessário que o Filho de Deus assumisse a natureza humana? Por quê? Aqui tem alguns pontos que eu quero que vocês observem. Por que Deus usou esse caminho? Irmãos, Paulo chama de mistério da piedade, porque é um grande mistério. Porque Deus como Deus, Ele não conhece limites. Deus como Deus, escute isso, Deus como Deus, Ele não pode ser limitado por nada e nem por ninguém. Então Paulo vai dizer assim, em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que Ele sendo Deus. Agora, olha o que ele diz. Não usurpou o fato de ser Deus. Antes, aqui que está a palavra, a si mesmo se humilhou. Ele se restringiu, ele se reduziu, ele se limitou, tomando a forma de servo. Observe, irmãos, esse grande Deus, esse Deus todo-poderoso, esse Deus onisciente, esse Deus onipresente,
esse Deus imutável, autoexistente, ele se resumiu, se humilhou, assumindo a forma humana, entrando e sendo gerado, e somente pelo Espírito. Ele não poderia ser gerado de maneira natural. Ele não poderia ser concebido por meios naturais. Ele só poderia ser gerado no ventre de Maria, se fosse pelo poder do Espírito de Deus. Então o Espírito Santo gerou este ente divino no ventre de Maria. Pensa nisso, irmãos. Isso é um mistério. Eu só sei que eu só posso ir até aqui. Se você começar a me fazer pergunta sobre isso, eu não tenho muito o que falar. Porque como que ele é o Deus onipresente, é o Deus onipotente, se tornou um feto, num processo natural de gestação no ventre de uma mulher? Está vendo, irmãos? Olhe bem, por favor. Tem um texto aqui, em Romanos, capítulo 1, versículo 3. Paulo diz assim: acerca de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que Paulo faz a alusão à pessoa do nosso Senhor, chamando de Senhor Jesus Cristo, ele está dando ênfase à sua pessoa, obra e glória. Quando ele faz referência a Cristo, sempre, ou geralmente, ele está dando ênfase à sua obra. Quando ele fala só Jesus, ele está dando ênfase à sua pessoa humana. Então, observe o detalhe, porque é isto que torna esse texto mais do que glorioso, do ponto de vista humano. Chega a ser assombroso você olhar um texto como esse. Você fica impressionado com a grandeza dele. Então, ouça mais uma vez: acerca de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu da descendência. Eu quero que você, por favor, sublinhe essa palavra, porque essa palavra não é tão simples assim, não. Descendência. Aqui o termo no original é espermatos, de onde vem a palavra espermatozoide. Agora você vê, irmãos, da descendência de Davi. Olha que palavra, descendência humana. Descendência humana, segundo a carne. Veja, irmãos, como a Bíblia trata desse assunto. Ele veio da descendência humana olhe bem, olha o que diz aqui, de Davi. Por isso que ele foi chamado filho de Davi. Quando Davi falava para Salomão sobre o seu filho, o seu descendente, lembra? Quando Deus falava a Davi acerca do seu filho, do descendente que edificaria a casa, ele não estava falando de Salomão, ele estava falando do seu filho. Aquele que viria por um processo divino e humano. Como esse assunto é rico na palavra de Deus. Então, por que foi absolutamente necessário que o Filho de Deus assumisse a natureza humana? Vamos olhar aqui, por favor, três proposições. Observe cada uma delas. A primeira: se o nosso Senhor Jesus Cristo viesse diretamente do céu, se não houvesse o processo da encarnação, se não houvesse esse mistério da piedade, se ele viesse diretamente do céu, sem que a natureza humana fosse retirada da Virgem Maria, ele não poderia ser membro da nossa raça. E mais ainda, ele não morreria. Ele não morreria, irmãos, ele não poderia morrer no nosso lugar. Ele teria que nos salvar de outra forma, mas não passando pela morte. Ele não poderia experimentar o que eu e você somos. Ele não poderia conhecer os nossos sofrimentos. Ele não poderia participar das nossas angústias. Ele não poderia compreender o que era a tentação.
Porque o escritor aos Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, por isso ele pode socorrer aqueles que são tentados. Sabe por que ele compadece de nós? Sabe por que ele entende nossas angústias? Porque ele passou por elas. Sabe por que ele entende as nossas lutas na carne? Porque ele também foi afrontado na sua própria carne. E graças a Deus, ele foi o único que venceu a carne, por isso ele é a nossa vitória. Entende, irmãos? Se você puder estudar sobre tentação, você vai compreender que do ponto de vista de Deus, somente 2 homens foram tentados: Adão e Cristo. E toda tentação que você sofre na carne, ou tem a ver com Adão, ou tem a ver com Cristo. Porque quando Satanás nos tenta, ele está tentando aquilo que é Cristo, ou é de Cristo em nós. Ele não está tentando você só por tentar você, ele está tentando aquilo que é de Cristo na sua vida. Percebe? Então ele teve que passar por tudo isso. Se ele não tivesse passado, se ele tivesse vindo diretamente do céu, caído aqui na terra, ele nunca, irmãos, seria o modelo de homem para nós. Ele nunca poderia ser a nossa vitória. Ele nunca seria o nosso redentor. Ele nunca poderia se compadecer de nós, porque ele jamais poderia compreender em si mesmo a dor e a fraqueza humana. Mas ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele suportou todas as lutas. Ele chegou a dizer assim, lá em João 13, é por eles que eu me santifico. A sua luta, os seus sofrimentos eram sofrimentos reais. A sua dor era uma dor real, ele sentiu na própria carne. Suas angústias eram angústias reais, ele suportou em si mesmo. Ele suportou a dor, ele suportou a limitação, ele suportou a fome, ele suportou o frio. Ele soube sentir o desprezo. Compreende, irmãos? E ele pode compreender mais do que eu e você o verdadeiro sentido da dor, das aflições, das tribulações. Por isso, irmãos, ele pode nos socorrer. Por isso ele pode nos salvar completamente. Graças ao Senhor, porque ele não veio diretamente do céu, ele passou pelo processo da encarnação. Vamos olhar mais um detalhe, uma outra proposição. Se o nosso Senhor não fosse membro da raça humana, jamais, ele poderia nos salvar da escravidão, da culpa, das garras de Satanás, do domínio do pecado, que nós herdamos de Adão. Estão vendo isso? Ele jamais poderia nos livrar disso, porque ele agora entrou nesta raça caída, ele herdou essa semente desta raça caída, ele herdou, irmãos, dessa semente caída, dessa raça caída, essa natureza humana. Mas a sua natureza humana, o pecado não pôde tocar, mesmo ela sendo uma herança genética de Adão, Satanás não pôde vencê-lo, mesmo ele sendo homem, com todas as limitações humanas, ele morreu, ele entrou na morte, e mesmo sendo um também, como nós, ele entrou na morte e Satanás não pôde fazer nada com ele, e nem a morte pôde agarrar ele, porque a morte só retém aquilo que o pecado toca. E ele sendo homem, sendo o segundo Adão, ele desceu às profundezas do inferno, mas ele não pôde ser retido pela morte. Sabe por quê? Porque nele não havia pecado, ele venceu o pecado na carne. Irmãos, isso é a coisa mais gloriosa que você e eu podemos ouvir. Houve um homem que veio aqui, viveu como homem, viveu nos limites da vida humana, como eu e você vivemos. Ele passou tudo que nós passamos, e muito mais ainda, porque ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado por espíritos malignos que vieram para derrotá-lo, oferecendo para ele os reinos deste mundo, tentando fazer dele um homem poderoso,
mandando ele saltar do pináculo do templo para que ele pudesse se tornar um homem espetacular, ou mesmo um homem popular, dizendo a ele que ele poderia transformar pedras em pães. Ele não quis ser popular, nem espetacular, nem poderoso. Ele tinha condições para isso, mas ele não foi. Por que ele não foi? Porque ele precisava vencer também o diabo. Lá no final da sua vida, ele diz: aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. Oh, irmãos, quanta vitória eu e você temos nessas palavras. O diabo pode conseguir algo em mim, pode conseguir algo em você, mas não conseguiu nele. Mas aquilo que o diabo tenta alcançar em mim e em você para nos derrotar, a vitória dele vence o diabo em nós. Porque ele venceu o diabo na carne por nós. Está vendo, irmãos? Agora ele pode nos livrar da culpa e do domínio da escravidão. Você está entendendo por que ele teve que se tornar homem? Vamos a mais uma proposição. Era necessário que o nosso Redentor tivesse ancestrais humanos e recebesse a carga genética deles. E somente com a união das duas naturezas, isto foi possível. Somente com a união dessas duas naturezas, numa só pessoa, no Filho de Deus, agora ele recebeu toda a carga genética. Agora também, irmãos, ele é membro da nossa raça humana. E isso significa o quê? Que eu e você podemos estufar os pulmões e podemos gritar bem alto: há um homem sentado no trono. E o que esse homem está fazendo sentado no trono? O escritor aos Hebreus diz: conduzindo muitos filhos à glória. Irmãos, que maravilha! Porque ele foi o primeiro a introduzir a humanidade na eternidade. Vou repetir isso. Ele foi o único, o primeiro. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele usa uma palavra muito interessante para o nosso Senhor Jesus. O primeiro, o pioneiro, aquele que foi à frente. Ele foi e entrou, ele abriu um caminho. Ele está sentado no trono, ele é tanto Deus como homem. Agora tem um caminho aberto. Porque se ele não tivesse passado por esse processo, como ele iria abrir o caminho para a humanidade entrar na eternidade? Estão vendo, irmãos? Ele glorificou a carne em si mesmo, ele glorificou a humanidade em si mesmo, e agora ele abriu para nós um caminho. Você pode adorar ele, porque é um homem sentado no trono, e agora ele abriu um caminho para nós através da sua própria carne. Isso não é o versículo 19 de Hebreus 10. Tende, pois, intrepidez para entrar onde, irmãos? Entrar no átrio? Não. Entrar no lugar santo? Também não. Mas entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos. Eu e você podemos entrar. Por quê? Porque ele abriu o caminho. Olha o que diz aí o escritor aos Hebreus: na sua própria carne. Na sua própria carne, na sua humanidade. Versículo 19 de Hebreus 10. Então você vê, isso é algo tão precioso. Mas vamos buscar fundamentos bíblicos para isso. Gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias aqui em Isaías, capítulo 14, porque nós precisamos compreender que o Logos era Deus com Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. O segundo, na encarnação, o Logos, isto é, o Verbo de Deus, a palavra viva, a palavra eterna de Deus, não se une a uma pessoa pré-existente, uma pessoa previamente existente. Não. Aí, olhe bem, mas tem acrescido sobre si a natureza humana, que é composta de alma e corpo. Alma e corpo. Observe isto. Agora, vamos buscar textos. Vamos fundamentar isso com a palavra. Isaías, capítulo 7. Vamos começar com esse texto. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Observe. Por isso o Senhor mesmo nos dará um sinal. O que é um sinal, biblicamente falando? Um símbolo que tem realidade espiritual. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome
Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Agora capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos é dado, e o principado está sobre seu ombro, e seu nome será Maravilhoso, Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. João capítulo 1, versículo 14. Gostaria que vocês guardassem todos esses textos e os colocassem uma sequência para vocês meditarem com o tempo. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 8, versículo 58. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porquanto, Colossenses 2, 9. Porquanto nele, isto é, em sua humanidade, habita corporalmente. Olha que texto, irmãos. Depois de vocês ouvirem tudo isso. Porquanto nele aonde? Em sua humanidade habita corporalmente, humanidade, corporalmente toda a plenitude da divindade. Você vê aqui duas pessoas, humanidade, divindade. Ele é humano e é divino. Então nele, somente nele é possível isso. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmão, se toda a plenitude da divindade viesse sobre mim, sobre você, não sobraria uma célula em nosso corpo. Nós iríamos desaparecer sem deixar qualquer vestígio. Aí sabe o que Deus fez? Deus o tornou homem e fez que habitasse nele toda a plenitude da divindade, porque a plenitude de Deus é Cristo e a plenitude de Cristo somos nós. Agora, Ele veio habitar dentro de nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é glorioso. Isso é uma verdade profunda e maravilhosa. Mas, por favor, observe bem. Aqui tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Se você puder olhar os textos, lembra o que Isaías diz? Ele era um filho, mas também ele era Deus. Ele era um menino, mas também era o Pai da eternidade. Não é interessante esse paradoxo que Isaías faz? Né? Ele era filho, mas também era pai. Ele era um menino, mas também era pai. Ele era humano, mas também era Deus. É bom você observar todos esses textos. Agora, por favor, a distinção da unipersonalidade, dessa hipóstase do nosso Redentor. Primeiro, como Deus. Observe como que funcionava nele, na sua pessoa. Como Deus, isto é, na sua divindade. Como pessoa divina, ele possuía forma de Deus. Como Deus, ele tinha a mente de Deus. Como Deus, as suas afeições eram afeições divinas. Como Deus, ele tinha vontade divina. Agora, e como homem? Observe ele como homem. Como homem, ele tinha forma de homem. Como homem, ele tinha mente de homem. As suas afeições eram humanas. Ele tinha vontade de homem. Percebe? Isso é algo que você tem que notar. É algo que você tem que ver. Porque esse assunto é glorioso demais. Você entender esse processo da encarnação. Isso que vocês estão ouvindo é apenas uma pequena síntese da glória de tudo isso que significa essa doutrina. De toda a sua glória, de toda a sua beleza. Pensar que esse assunto levou 400 anos para que a igreja compreendesse. Mas, irmãos, permita-me mostrar algo para vocês aqui. Por favor, veja aqui, voltando nesses textos aqui que a gente viu de Isaías. Olhe bem, quero que vocês vejam detalhes pequenos, mas preciosos. Por um lado, ele é um filho.
mas por outro, olha aí, ele é Emanuel. Por um lado você vai ver que ele é um menino, mas por outro ele é Deus forte. Como homem, ele era um filho, mas como Deus, ele era o Pai da eternidade. Então você pode colocar assim, ó, como homem, ele era um filho, mas como Deus, ele era Emanuel. Como homem, ele era um menino, mas como Deus, ele era o Deus forte. Como homem, ele é um filho, mas como Deus, ele é o Pai da eternidade. Está vendo aí? Então, a redenção do pecador exigia que o Redentor possuísse as duas naturezas, a divina e a humana. Um texto que eu quero dar para vocês meditar, que eu acho ele muito precioso, está aqui no Salmo de número 49. Deixa eu mostrar esse texto para vocês, para que vocês venham compreender isso. Porque esse Redentor ele tinha que ser Deus para ter o poder de redimir e tinha de ser homem para poder sofrer. Então aqui veja, como Deus ele tinha que ter o poder para redimir, mas como homem ele tinha que ter o poder ou a capacidade de sofrer no lugar daqueles que ele tinha que salvar. Então o Filho de Deus ele passou por uma experiência que ele não tinha antes da encarnação. Isto é, ele passou a ter uma carne com todas as suas propriedades. Olha esse texto aqui, aliás, esses textos, versículos 7 e 9 do Salmo 49. Nenhum deles poderá de maneira alguma redimir o irmão. Assim está na minha versão. Porque o resgate de sua vida é demasiadamente caro e nunca lhe bastará. Isto é, não há dinheiro que pague. É isso que ele quer dizer. Não há. Ninguém poderá redimir o irmão. É isso que o texto está dizendo. Ninguém poderá redimir o outro. Por quê? Irmãos, porque a alma, Salmo de número 49, versículo 7 e 8, a alma do homem diante de Deus tinha um preço muito elevado. Qual era a exigência de Deus para poder pagar este preço demasiadamente caro? O preço que Deus colocou estava de acordo com a sua justiça. O que significa? Que de acordo com a justiça de Deus, a salvação do homem tinha que estar à altura do caráter de Deus. Porque quando o homem caiu, a santidade de Deus foi ofendida e a sua glória foi exposta ao ridículo. Então, um sacrifício humano, puramente humano, um sacrifício que o homem pudesse realizar para se redimir diante de Deus não valia nada. Então, o que Deus exigiu é que esse sacrifício teria que ser de acordo com o seu caráter. Tinha que ser da altura do valor da sua santidade, da sua glória. Está vendo, irmãos? Então, como que Deus poderia salvar o homem? Só tinha um único jeito. Deus não tinha duas alternativas. Deus não tinha como remendar. Deus não tinha como criar atalhos. Ele só tinha uma maneira de salvar o homem. E a única maneira dele salvar o homem é se ele morresse pelo homem. Porque ele tinha que oferecer um sacrifício à altura do seu caráter, da sua justiça, da sua santidade, da sua glória. Quem poderia morrer, irmãos? Se todos nós viéssemos viver e morrer pelos nossos pecados, não seria suficiente. Se desde Adão até hoje os homens morressem pelos seus pecados, para satisfazer unicamente a justiça de Deus, não valia nada, nenhum sacrifício. Nem se somasse todos os nossos sacrifícios, jamais poderíamos chegar à altura da glória e do caráter de Deus. Então, como que Deus tinha que fazer? Ele tinha que satisfazer a si mesmo. Por isso que a morte na cruz, onde Cristo, Filho de Deus, passou por nós, não era uma transação entre Deus e o diabo, era uma transação entre Deus e Deus mesmo. Agora você entende? Como então ele poderia morrer se ele não encarnasse? Eu sei que eu também só posso ir até aqui. Se você fizer muitas perguntas acerca disso, eu não tenho muito o que falar. Eu só sei que ele entrou na morte.
Se você me perguntar onde estava o seu lado divino, irmãos, isso é um mistério. Paulo chama mistério da piedade. Até certo ponto nós podemos ir com segurança, mas existem coisas que a nossa mente não alcança. Eu só sei de uma coisa: ele entrou na morte, e ele passou a morte por nós. Antes da morte, ele já sofria todas as dores daquilo que a morte lhe causaria. Mas ele resistiu, e ele persistiu, e ele só pôde morrer quando ele entregou o seu espírito, porque ele era Deus. Se ele não tivesse entregado o seu espírito, ele só pôde entregar o seu espírito porque ele era Deus. Se ele fosse somente homem, ele já teria morrido há muito tempo. Porque quando você estuda os relatos da crucificação, toda maldade, toda crueldade, os estudiosos chegam a dizer que nunca se inventou uma forma mais cruel de punir o homem como a crucificação. Era o pior método que o homem poderia ter inventado para julgar o próprio homem. Era a pior forma de disciplina, de julgamento e de condenação, era a crucificação. Muitos dos condenados morriam antes de serem pendurados na cruz. Mas o nosso Senhor, ele sofreu, ele foi dilacerado. Quando você estuda os relatos escritos pelos evangelistas, Marcos, Lucas, Mateus e João, você fica chocado como eles descrevem a crucificação do nosso Senhor, porque a crucificação dele, ela tinha uma singularidade. O que ele suportou, nenhum outro criminoso que estava ali sendo condenado pelo Império Romano, porque ele foi tratado como um criminoso, pôde suportar, mas nele não havia crime algum. Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Irmãos, isso é tão impressionante, isso é tão extraordinário. Quando você vê tudo isso, aí você vê a singularidade da sua morte, porque antes da sua morte, ele já estava expelindo gotas de sangue, sofrendo uma hematidrose. Ele estava lá naquele horto do Getsêmani, rogando ao Pai. Então, queridos irmãos e irmãs, comece a ver tudo isso. Como foi possível ele passar por tudo isso? Porque ele era homem. E quando ele chegou até aquela cruz, ele ficou 6 horas pendurado, das 9 da manhã até as 3 da tarde, suas mãos cravadas. Ele já estava sofrendo desde a noite anterior, ele passou toda a madrugada por 6 julgamentos. Lembra disso? Anás, Caifás, Anás, lembra? Aí vem Pilatos, Herodes, Pilatos, 6 julgamentos. Fraco, bem debilitado, seu corpo todo dilacerado. Mesmo assim, a morte não foi capaz de matá-lo. Ele estava agora pendurado naquela cruz, cravado naquela cruz. E a morte não teve ainda poder de matá-lo. Com absoluta certeza, os ladrões da cruz já tinham todos falecido. Mas ele ainda continuava lá, tendo comunhão com o Pai, cantando salmos. Se você pegar todas as palavras da cruz, você vai ver as profundidades delas. E muitas dessas palavras faziam parte de salmos. Lembra? Salmo 42, Salmo 22. Então, queridos irmãos e irmãs, observe tudo isso. Ele só pôde entrar na morte porque ele é Deus. E a morte só pôde matá-lo porque ele é homem. Então, em que sentido a morte matou? A morte não matou ele, nós sabemos disso. Foi ele que matou a morte. Mas ele só entrou no processo físico e biológico da morte porque ele mesmo entrou na morte. E porque ele era homem. Mas ele só entregou o seu espírito porque ele é Deus. Estão entendendo, irmãos? Deixa eu colocar aqui 5 pontos para que vocês compreendam melhor este assunto, para a gente resumir e terminar por hoje. Primeiro, o Filho de Deus, esta bendita pessoa divina, segunda pessoa da triunidade eterna, sendo verdadeiramente o eterno Deus,
Ele era igual ao Pai, da mesma substância do Pai, da mesma substância de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. O segundo ponto, quando chegou o cumprimento do tempo, da sua encarnação, este Deus com Deus, ele tomou sobre si a natureza humana, algo que não era pertinente, algo que não era inerente a ele. E ele tomou a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais, com todas as suas debilidades, com todas as suas fraquezas, com todas as suas possibilidades. Ele tomou esta natureza. Este é o segundo ponto. Terceiro ponto, sendo ele o Filho de Deus, eterno, ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. E esse Filho de Deus, ele passou a ter a substância da vida humana ali naquele ventre. O quarto ponto, as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, inteiras, perfeitas, distintas, foram sempre inseparadas, ou inseparavelmente, estavam ali, unidas, mesmo distintas, mas unidas em uma só pessoa, sem nenhuma mistura, mas distintas, na pessoa bendita do glorioso Filho de Deus. E o último ponto é que esta pessoa é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Porém, um só Cristo, o único que pode ser mediador, como Deus, ele pode ser mediador entre Deus, e como homem, ele pode ser mediador entre Deus e os homens. Como Deus, ele estava diante de Deus, como homem, ele esteve diante de nós, e ainda está diante do Pai por nós, em toda glória e eternidade. Estão vendo, irmãos, que assunto glorioso é esse, não é? Mas tudo isso, irmãos, é apenas um pequeno degrau de tudo que este glorioso assunto significa. Então, por hoje, essa foi a nossa aula. Que Deus vos abençoe. Que Deus continue falando a todos nós acerca deste assunto tão glorioso. Que o Senhor possa te abençoar. Amém?